Políticas, política públicas, arquivística, princípio, autores e processo. Introdução. A política pública arquivística é um tema frequente num certo discurso oficial presente em vários países da legislação, nos relatórios, nos planos de trabalho de arquivos públicos, etc. De certa forma, a incidência desse discurso, especialmente nos últimos 10 anos, promoveu a naturalização do tema, acirrada por uma escassez de reflexões mais aprofundadas a respeito. Falando sobre a necessidade de política pública arquivística e procuramos ensinar a respeito, mas que encontramos este tema é pouco aprofundado da literatura arquivística. Ou então tendemos a conhecê-lo associando a um conjunto de prescrições que colidem diretamente com a distância do mundo político. Nessa circunstância, a política arquivística tende a ser mais uma peça de retórica do que uma realidade, que se pasma a partir dos princípios de ações e autores concretos. Apesar disso, que ainda timidamente o tema política pública arquivística vem encontrando um espaço cada vez maior com o objetivo de pesquisar arquivologia. A política arquivística, conhecida com a sua complexidade e variedade de formas de conceituadas de operacionalizada, está presente não apenas no cotidiano de nossas instituições e serviços arquivísticos, mas também cada vez mais no ensino, nas investigações do nosso Congresso. É certamente uma inquietação das instituições arquivísticas que procuram novos parâmetros para norteadores políticos dos cursos voltaram-se para um tema pela primeira vez. Mas quais são as possíveis razões para esse interesse crescente pelas políticas públicas da informação em nosso caso? Pelas políticas públicas arquivísticas, de um lado, com a Unesco, desde os anos 80, um insucesso da mega sistema nacional de informação. O outro, a comprovação de sistemas, programas de ações internacionais que tendem a ser melhores resultados precedidos pela formulação e implementação de políticas informacionais. Nos anos 90, dois fenômenos talvez tenham contribuído também para a maior preocupação com as políticas públicas internacionais. Uma delas é a ampliação de novos modos de produção, conservação e uso da informação sobre a crescente utilização de tecnologia de informação e de comunicação, mesmo com países do capitalismo, com as maiores dificuldades desse acesso à tecnologia, à informação e à comunicação. Há um profundo impacto das organizações e, é claro, a administração pública. E não é por acaso o tema de documentos eletrônicos e novas formas de uso de informação arquivística no ambiente da web tem ocupado tanto a agenda arquivística internacional. Um outro aspecto é influir e a ampliação do debate sobre as políticas públicas informacionais que refere-se nos últimos anos aos novos parâmetros da gestão política científica da informação, mostrando-se necessário esses delineamentos que vêm emergindo entre outros exemplos. A partir de experiências recentes do governo eletrônico, a gestão do conhecimento, a gestão da inteligência da administração pública, além de pesquisas acadêmicas sobre o tema. Outro aspecto importante das novas abordagens do tema são as transformações que vêm ocorrendo no Estado, principalmente na América Latina, a partir dos anos 90, vivenciando modelos neoliberal e norteador político da diminuição do Estado e novos métodos de gerenciamento nem sempre eficientes. As organizações públicas deste modelo caracterizando pela viralização do Estado
e o endurecimento ao mercado como regula relações sociais. Comprometeu-se fortemente nas políticas públicas em geral. Mais recentemente, constatamos que o conhecimento, até mesmo pelos organismos internacionais do modelo neoliberal, esgotou-se. O que era antes consenso já não é mais. O saldo de informacional é resultante da privatização de funções, que até então era considerada estratégica da administração pública, ampliou o débito histórico do Estado em relação à sociedade. Ainda ao acesso da América Latina, o reencontro com a democracia e a discussão ao direito da informação favoreceu casos de um debate renovador sobre a função de arquivos com recurso social. Tal políticas públicas arquivísticas ganharam maior espaço de reflexão e concretização. Vale lembrar que em diversos outros aspectos da vida social constataram-se recentemente uma preocupação das novas políticas públicas. Essa tendência reflete a emergência de novos valores das políticas buscando a transparência de decisões de distinção para o político e o privado. O território das políticas públicas. A análise de política pública é uma área de conhecimento de matriz anglo-saxônica e oriunda da ciência pública como caráter multidisciplinar. Para Badasch, trata-se de um conjunto de conhecimentos proporcionados a diversas disciplinas das ciências humanas, utilizando a busca de resolver e analisar problemas concretos da política por os públicos. Segundo Debde, a análise política pública é descobrir que os governos fazem o porquê fazem e a diferença que isso faz. A descrição e a aplicação das causas e consequências da ação do governo. A análise política conforme Wildevasque, interpreta as causas e as consequências e ações do governo, em particular, volta-se da intenção do processo de formulação da política. As políticas públicas tendem a serem compreendidas como estado de ação, ou seja, estado implantado de um projeto de governo. Trata-se de ações precedentes da autoridade adotada do poder político, legitimidade governamental que afeta um ou mais setores da sociedade. Numa perspectiva cognitiva, a entender a ação do Estado como um lugar de privilegiado no qual complexas sociedades modernas vão colocar o problema crucial em sua relação com o mundo através da construção de paradigmas ou de referenciais. Instrumentos daí derivam e favorecem a ação social e aos espaços de sentido interior das quais os grupos sociais vão interagir. Conforme Danino, a política é constituída de um conjunto de medidas concretas que foram sua substância e anunciaram claramente seus objetivos e metas. Normalmente implica uma série de decisões e decide que o problema e deve atentar resolver e decidir a melhor maneira de resolver. E por isso uma política pública deve ser amplamente identificada de tal comunicada à sociedade civil. A relação entre a sociedade e o Estado, o grau de distanciamento ou aproximação das formas de utilização não canais de comunicação entre diferentes grupos de sociedade e aos órgãos públicos que refletem e incorporam fatores culturais, estabelece contornos próprios para políticas pesadas para a sociedade, indiscutivelmente as formas de organização do poder de pressão e articulação em diferentes grupos sociais no processo de estabelecimento de reivindicações e demanda de fatores fundamentais de conquista de novos e amplos direitos sociais incorporado ao exercício da cidadania. A existência de textos legais que regulem a atividade governamental não basta para identificarmos uma política. Por outro lado, nem sempre é um conjunto de projetos de leis e ações que caracterizamos por uma política
pública e assim à medida que anunciarmos pelo governo. Uma política pública é necessariamente um processo dinâmico sujeito à alteração de diversas e por isso a sua importância, sua avaliação e de estímulos de autores, de forma de favorecer inevitáveis modificações sobre algo do tempo. Aponta alguns elementos que auxiliam o entendimento da amplitude do conceito de política pública. A distinção entre política e decisão. A política é gerada de uma série de interações entre decisões dos mesmos conscientes dos diversos autores sociais, e não somente tomada por decisões. A distinção entre política e administração. A política envolve tanto a intenção quanto os comportamentos, tanto a ação como não ação, que pode determinar impactos não esperados. Que propósito que tende a se definir por racionalização. É um processo que deve estabelecer ao longo do tempo, que envolve relações intra e interorganizacionais. É que estabelece o âmbito para governamentais que envolve múltiplos autores. É definida subjetivamente no segundo divisões de conceitos adotados, de maneira de ressaltar alguns pontos destacados por Miller. Existe um conjunto de medidas caracterizadas. A inserção pública de um quadro geral da nação significa afirmar que nunca é uma ação isolada. Toda política pública possui sempre o público e objetivos definidos. Algumas políticas são explícitas ou latentes, ou tornam de forma não decisão, por um uso do estudo da política que deve deter também no exame e não decisões. Então, em alguns casos, não tomada por uma decisão que assume forma de decisão, analisando práticas públicas e informações do Brasil, chamamos a atenção preliminarmente a falta de decisão e não decisão. Porém, o fato do poder é diferente da decisão, que não tema da falta do poder ou por inércia ou por inépcia. A análise da política está dividida em três fases: formulação, implementação e avaliação, que conforme o círculo que se realimenta. Política pública de informação. A literatura voltada para o estudo da informação não dispõe de um quadro conceitual denso sobre a política pública da informação. Normalmente a literatura ignora os aspectos teóricos e metodológicos da análise política públicas. A noção política da informação tende a ser naturalizada e designar diversas ações, processos, a caminho de informação, de arquivos, bibliotecas, internet, tecnologia da informação, governo eletrônico, sociedade de informação, informação científica e tecnologia, etc. Um conjunto de decisões governamentais no campo da informação não resulta necessariamente de constituição de uma política pública de informação. Uma política de informação é mais a soma de um determinado número de programas de trabalho e sistemas de serviços. É necessário que definam o universo geográfico, administrativo, econômico, temático, social e informacional a ser contemplado pela política de informação, da mesma forma que deve ser previsto em diversos autores do Estado e da sociedade envolvidos na elaboração, implantação, controle e avaliação dessas políticas. Políticas públicas de informação são norteadoras por conjunto de valores políticos que atuam como parâmetros banalizadores da formulação e execução, que podem estar difusas no âmbito em outras políticas públicas não mais implícitas. O Estado democrático é, por princípio, incompatível com políticas públicas de saúde, educação, habilitação ou informação que não sejam explícitas. Alguns elementos que tendem a estar presentes nas políticas públicas de informação: o alcance ao conceito da informação, identificar a política de informação, o alcance à ação pública da informação, Estado, sociedade, ações sociedade-Estado, o equilíbrio entre atividades
normativas e operacionais da sua execução. A relação política da informação com as áreas demais públicas, que sejam essas a transversalidade, política de cultura, política de saúde, educacional, meio ambiente, econômico, etc. A participação de diversos autores sociais que são contemplados com essas políticas públicas e arquivísticas. De forma sintética, entende-se que as políticas públicas arquivísticas é um conjunto de premissas, decisões e ações produzidas pelo Estado, inseridas nas agendas governamentais em nome do interesse social, que contemplam diversos aspectos administrativo, legal, científico, cultural, tecnológico, relativamente à produção, do uso e à preservação da informação arquivística de natureza pública e privada. A pública arquivística pode ser de setoriais, em função de características da produção de arquivos, tipologia, utilização, demarcação administrativa, e pode apresentar configuração nacional, regional ou local. Espera-se que qualquer circunstância apresentada por guia de transversalidade, ou seja, da intersecção de outras políticas públicas, tendo em vista a importância da informação da execução de cada uma delas. Em outras palavras, a política pública nas áreas de saúde, ciências ou habilitação contam com fatores que influenciam seus resultados, como diversos impactos da política arquivística na atuação de organizações governamentais naquelas áreas. Um aspecto frequente é confundir legislação arquivística com política arquivística. A legislação arquivística fornece elementos normatizadores e a política arquivística não é mais em si. E a política arquivística não é em si uma política. Muitas legislações arquivísticas podem ter, muitas vezes a legislação arquivística tende a ser considerado o marco zero de uma nova era arquivística. É compreensível tal expectativa que já uma legislação adequada, concebida, que pode ser um poderoso instrumento a favor da gestão e a preservação dos arquivos. A viabilidade da legislação torna-se comprometida se não fosse simultaneamente um instrumento e objetivo de uma política arquivista, tal como analisa Couture. A existência da lei não garante sua aplicação. A legislação não pode ser confundida com uma ação concreta. Então, as políticas arquivísticas nos quadros da política da informação, da política pública arquivística, constituem das dimensões das políticas públicas informacionais. Essas funções realizada e observada, é possível conectar as situações nas quais as políticas públicas de arquivísticas são concebidas e implementadas. Normalmente são muito com sucesso, ignorando as políticas públicas de informação existentes. Da mesma forma, as frequentes situações políticas públicas de informação, às vezes em nível nacional, discorrem por completo as peculiaridades de um universo arquivístico. Em alguns casos, por exemplo, na política pública arquivística de um governo eletrônico concebidas, são desenvolvidas como pertencentes a universo paralelos. Opa! Lascou. Acho que está no final aqui. Vamos para esse aqui. Quantitativamente, o grau que impeça hipertrofia e a... Não sei o que é essa aqui. As dimensões, né?
Iniciativas que, como a ausência das interfaces especiais no campo da arquivística, normalmente mesmo menos invisíveis que qualquer relacionada com as questões inerentes aos projetos de governo eletrônico. As dimensões de técnicas e políticas, as sanções resultantes a decisões, constituem políticas públicas arquivísticas reveste-se, na maioria dos casos, num caráter técnico-científico. No entanto, as políticas arquivísticas existem para responder aos problemas políticos no campo dos arquivos. Isto pressupõe, inicialmente, que a necessidade de identificar, analisar um problema, reconhecer e exigir um conjunto de conhecimentos simultaneamente técnico, científico, político. Assim, a demanda por um plano de classificação de documentos que amplie a qualidade da gestão do organismo governamental é um problema político. As questões que produzem e implantam o plano de classificação documentos também este é um recurso técnico-científico, referindo-se à teoria arquivística, cuja qualidade da concepção pode comprometer a aplicabilidade da técnica de graves consequências políticas. As dimensões políticas técnicas encontram-se, portanto, visceralmente associados desde a sua concepção à execução das suas diversas facetas. Há frequentes associações entre concepções políticas arquivísticas no sistema nacional, do local e regional de arquivos. Fundação da História de Tavares recomenda, por exemplo, que os países como Chile, Paraguai e Uruguai adotem um sistema nacional de arquivos e articule e normatize a política arquivística nacional. É um sistema anterior da política e este é um caso de instância controlável do sistema. No plano mais geral, na mesma perspectiva, assumi-la Miloto e analisar as políticas de informação da América Latina, do Caribe, ou seja, é, ou seja, sobre tal concepção do sistema anterior da política é uma instância controlada do sistema no plano mais geral, na mesma perspectiva assumida ou assinada da prática da informação da América Latina, ou seja, de compreensão teórica operacional da política informacional que parece ser inevitável associada sem justificativa para tal, uma concepção sistêmica. Nesse sentido, diversas iniciativas têm fracassado pelo sistema arquivístico e são produtos das causas políticas arquivísticas. A política arquivística tende, porém, a ser influenciada pelo sistema arquivístico desde a sua efetiva que funcione. O sistema, neste caso, é o modelo de gerenciamento, entre outros, que pode ser tomado como ferramenta de condução política arquivística, seja qual for a anatomia do sistema, da sua rede de programas de ação e a sua concepção e operacionalização, que recorre depois da política arquivística, levando todos esses aspectos em conta e sobre tentando transcender a dicotomia entre as dimensões políticas técnico-científicas, porque a política pública arquivística exige tantos esforços na sua formação, implementação e avaliação. Alguns aspectos merecem serem contemplados se quisermos nos aproximar de uma resposta a essa questão. De imediato, o aspecto relevante é a relação do Estado e a sociedade, no âmbito do qual são concebidas e executadas as políticas públicas, quanto essas políticas envolvem em tema cujo alcance social aparece mais evidente no conjunto de autores do Estado, da sociedade e da tarefa que não ao menos complexa. Porém, parece ser favorecida pela visibilidade do universo de questões envolvidas
E é o caso da política pública de saúde, educação, emprego, etc. No caso de políticas informacionais, do alcance dos intentes políticos públicas que se mostram visceralmente associados a aspectos como tais: o comprometimento do Estado com o uso adequado, em todos os sentidos da informação, pela administração pública e pela sociedade, as condições sociais e civil para reconhecer a informação governamental como direito de utilizá-la para gerar novas dinâmicas, demandas a partir dessa utilização, a verticalização e a percepção de universo arquivístico em alguns obstáculos que tendem a serem frequentes, o grau do reconhecimento da importância da informação arquivística e das instituições e serviços arquivísticos do Estado da sociedade civil, a capacidade política e técnica científica das instituições arquivísticas públicas em identificarem e lograrem formular e executar e avaliar políticas públicas arquivísticas, os limites e possibilidades de uma política pública arquivística, caracterizando tais aspectos que parecem evidentes pelas políticas públicas arquivísticas, que pressupõem um profundo conhecimento político, gerenciamento técnico, científico por parte dos seus moradores. Trata-se de conhecimento que emerge do olhar multidisciplinar a partir não apenas da arquivologia, mas também na análise política pública das ciências da política da administração, além de requerer conhecimento extensivo da qualidade sobre qual o estado da figura das instituições arquivísticas pretende agir a relação dos arquivos. Nessa realidade inclui formas de produção, do uso da conservação de arquivos públicos privados que inserem um raio de alcance de política buscada, bem como autores do Estado na sociedade, bem como tocante direta e indiretamente por essa política e por isso instituições arquivísticas abertas à realidade social que envolve formas e condições fundamentais para intentos políticos arquivísticos do ponto de vista democrático de diversos setores que devem estar envolvidos também na formulação e votação e avaliação das políticas públicas arquivísticas. Supõe-se que os mecanismos legais e institucionais sejam forjados e concentrados, concretizados de forma de garantir a representatividade dos agentes do Estado da sociedade civil neste processo, prevê a presença nesse processo de agentes públicos da área da ciência, de tecnologia, da administração, educação e cultura, bem como os poderes do executivo, legislativo, judiciário, distinto de níveis de governo, numa cultura política permeada por valores e com participação social, de transparência, representatividade social, civil, que deverá ser assegurado ao menos da quantitatividade do grau que impeça a hipertrofia a favor do Estado e o processo político decisório de agentes representantes de diversos tipos de usuários dos arquivos, bem como arquivos privados de instituições de ensino e pesquisas que foram do aparelho do Estado e da organização profissionais arquivísticas, que devem ser assegurada sua participação entre o desenho político-jurídico ideal em sua realização a distâncias dos maiores ou menores identificadas ao longo do tempo. A superação é a retórica da participativa por uma prática efetiva capaz de legitimar uma proposta pública arquivística já tem em si um território de ação política. Enfim, é ser preciso avaliar frequentemente o alcance das políticas executadas, mostrando-se também relevante a análise do processo de formulação das políticas
procurando-se a correção de aspectos que podem se comprometer. Instituições arquivísticas cujo modelo organizacional ressalta na sua visibilidade pública e social são incompatíveis com a política pública arquivística, que não significa necessariamente que as instituições gozem de excelentes condições de infraestrutura tecnológica, legal, física ou humana. No entanto, mesmo que disponham do melhor sentido dos arquivos públicos, que tenham um mínimo de norteadores públicos científicos em suas funções contemporâneas, é fácil exposto analisarmos uma política pública arquivística com as perguntas fundamentais que merecem ser se existe uma política pública arquivística, se existe uma política, por que tal ocorre. A fórmula publicitada não executa, não formula, foi anunciada, mas não formulada. Existe uma política arquivística que faz a administração pública federal, estadual, municipal em termos de execução dessas políticas. Quais são os autores do Estado, da sociedade civil envolvidos na sua formulação? A avaliação dessa política, quais são os autores do Estado, da sociedade civil e são objeto da política pública arquivística, quais são as consequências dessa política do conjunto da administração pública da sociedade, qual é o princípio da autoridade do Estado que é envolvido nessa política, quais são as medidas concretas que expressam a política arquivística e quais são os comunicados dos seus objetivos no conjunto da sociedade, quais são as ações que potencialmente relacionam a política arquivística que não são objeto de decisões por parte de autoridade governamental, quais são os textos legais que constituem a referência para essa política e, além dos aspectos legais, qual o alcance das repercussões da política técnico-científica desses textos legais, quais são os impactos esperados e resultantes inesperados. Quais são os conceitos que norteiam a formulação da execução e avaliação da política arquivística? Como a política arquivística expressa a transversalidade em relação às outras políticas públicas de campo da informação de outros setores do Estado? E essas perguntas, além de várias possibilidades de respostas, sugerem que o debate pressupõe política arquivística, ainda que merece ser uma verticalização que seja por uma parte instituições arquivísticas ou do mundo acadêmico. Os autores os autores públicos e privados envolvidos nos processos de formulação, de execução, de avaliação de políticas arquivísticas necessitam ampliar ainda mais o seu espaço público sobre o tema, que trata-se de um tema de demanda política científica exercida pelo Estado e a sociedade civil, que pode favorecer e ampliar outras transparências de políticas públicas arquivísticas, o que não podemos definir a uma decisão de luxo que contamos por políticas públicas arquivísticas regidas pelos parâmetros públicos científicos da contemporaneidade, na qual os arquivos a inserirem os devedores a inserir com a sua um recurso fundamental e a construção social do conhecimento.